Então essa parte do treinamento é uma parte muito importante, não importa o produto que você esteja trabalhando. É uma questão muito importante para você entender o seu cliente e dar a melhor opção para ele. Então, no nosso caso aqui como consultor, a gente não tem que visar a nossa comissão, visar o nosso bem-estar. Tem que visar o bem-estar do cliente. Visando o bem-estar do cliente, a gente consegue mais indicações, melhores resultados, melhor pós-venda. Não é que nós não vamos errar. Acontece. Às vezes a gente entende errado alguma coisa ou falta alguma informação. Mas se a gente pegar essa técnica, o erro vai ser bem menor e a satisfação, o resultado vai ser bem maior. É uma coisa muito importante que nós temos que fazer. Perguntas. Se a gente pudesse colocar uma pontuação excelente para um consultor, nada mais seria do que essa pontuação aqui. A interrogação. Por que eu tenho que fazer perguntas? Tem algum motivo de eu fazer perguntas para o cliente? Saber o que ele quer. Saber o que ele quer é um passo. Por que mais eu tenho que fazer perguntas além de saber o que ele quer? Saber o que ele pode. Saber o que ele pode. Às vezes ele não sabe o que ele pode. Às vezes ele acha que ele não pode. Mas a base das perguntas, eu tanto vou saber o que ele pode, como vou ajudar a ele também saber o que ele pode. Para isso eu tenho as perguntas certas. Então, fazer perguntas, eu vou conhecer o cliente e conhecer até coisas que nem ele sabe. E o que mais? Para que mais servem as perguntas? Eu sei o que ele quer, eu sei o que ele pode. O que mais eu posso saber com as perguntas? Será que tem mais alguma coisa? Sabe? Não, eu tô tentando lembrar. Tem mais uma que dá para se aplicar, mas não tô lembrando. O Santo é uma pergunta boa. Tem coisas que a gente não lembra, mas ele sabe que é importante. Isso aí é a opinião do Santo, tá? O pessoal que está assistindo, a gente está interagindo aqui com o grupo, então não liga de algumas coisas não. Então, a pergunta, eu vou conhecer o cliente, eu vou conhecer o que o cliente precisa. Só que às vezes, nas perguntas, mais do que conhecer o que o cliente quer, eu vou entender o que ele precisa. Às vezes o cliente mesmo não sabe identificar o que ele precisa do que ele quer. Então a gente tem que tentar ajustar essas informações. Então às vezes o cliente, ele acha que ele precisa de um imóvel caro. Mas ele não precisa de um imóvel caro. Ele precisa de um imóvel que atenda às necessidades dele. Seja por localização, seja por tamanho, seja por região, seja por questão de como vai atender a família dele ou dar uma segurança para ele. Para isso eu preciso fazer perguntas. E existem dois tipos de pergunta. Tem a pergunta aberta e a pergunta fechada. O que é uma pergunta aberta? Alguém tem uma ideia do que é uma pergunta aberta? Talvez aberto pela sugestão dele. Já me falaram que uma pergunta aberta é aquela que tem um R no meio. Isso. É um erro de digitação. Você vai digitando, tem tecla que não entra. Aí você vai lá e digita de novo. Mas vamos lá, o que é uma pergunta aberta e o que é uma pergunta fechada? Será que aberta é mais direta? Pergunta direta? Ou vaga? Ao contrário. Ela é vaga, não é? É vaga. Então vamos lá. Pergunta aberta. Ela é vaga. É aquela pergunta que o seu cliente vai te contar toda uma história para responder a pergunta. Então, a pergunta aberta, ela é excelente para você conhecer o cliente. Às vezes, na sua pergunta aberta, que tipo de imóvel você procura? Eu procuro um imóvel com 3 quartos, 2 vagas, bem localizado, andar alto, bairro tal, assim, bonito. Ele me contou toda uma história, uma pergunta aberta. Eu estou aqui para ouvir, quero informações. Isso é uma pergunta aberta.
Essa pergunta aberta vai ser excelente para você conhecer o cliente e vai ser excelente para você saber o que você vai oferecer para o cliente. Você está conhecendo, você quer fazer ele falar. Pergunta aberta e pergunta fechada nunca pode ser interrogatório. O cliente responder, você perguntar. O cliente responder, você perguntar. Começa a ficar chato, principalmente se o cliente é tímido. Então, o cliente deu aquela resposta de uma pergunta aberta, passando várias informações, começa a interagir. Realmente, essa região é boa. Realmente, a parcela baixa faz toda a diferença. Não, você tem razão. Ter um casal, menino e menina, é legal eles terem a privacidade deles. Cada um tem o seu quarto. Então, você está entendendo a necessidade do cliente e você está interagindo com ele. Aí você faz outra pergunta. O cliente também tem que ter a consciência de que você está perguntando para conhecer e ajudar ele, não para acanhar o cliente ou fazer interrogatório. Então você vai casar? Tem que mostrar esse ponto da pergunta que se ele vai casar, não como se fosse uma pessoa que está demonstrando interesse, quer saber da vida particular. Vai casar quando? Então você vai pegar, então você está com plano de casar, pretende casar quando? Daqui uns 2 anos. Não, eu estou perguntando, porque como a sua intenção é um imóvel, eu vou procurar alguma coisa que entregue em 2 anos ou menos. Então você mostra na resposta, após a resposta da pessoa, que você está entendendo. A pessoa vai ficar mais à vontade, vai te responder melhor. E detalhe, sempre que possível, um mínimo ou uma pergunta só por vez, principalmente em mensagem. Não, você faz um monte de pergunta, a pessoa não entende. Eu normalmente, quando eu vou fazer o perfil para simular, eu já falo para a pessoa, eu preciso de algumas informações para a sua simulação. A pessoa já sabe que tudo aquilo faz parte da simulação. Aí não, porque eu preciso da simulação? Preciso saber a idade, preciso saber da pessoa se ela vai comprar com alguém, preciso especificamente do holerite, não porque eu quero documento. Aí explico, a variação de juros depende da renda, 1 centavo pode mudar tudo. Preciso saber se ela teve 3 anos de registro, porque ou ela tem direito ou não de usar o fundo de garantia e um desconto na taxa de juros. Então, às vezes eu tenho que já fazer a pergunta, já dando o porquê da pergunta, para a pessoa poder entender e não se acanhar. Então, isso ajuda bastante. Então, essa pergunta aberta, eu estou conhecendo a pessoa. Pergunta fechada, ela é objetiva. Eu não estou conhecendo a pessoa. Muitas vezes a pergunta fechada eu uso para fechamento de vendas. O que é uma pergunta fechada? Você vai vir hoje? Qual que é a resposta que a pessoa pode me dar? Sim ou não? A pessoa vai falar, se chover, se o tempo ficar bonito, se de repente o ônibus passar. É sim ou não? É uma pergunta fechada. Você gostou? É sim ou não? É uma pergunta fechada. Então a pergunta fechada ela é bem objetiva. Só que eu tenho que saber diferenciar. É um momento de uma pergunta aberta para eu poder entender o perfil da pessoa, ou é um momento de fechamento de pergunta fechada? Por que eu tenho um momento de pergunta fechada para definir uma venda ou definir uma ação com o meu cliente? Porque eu posso fazer o meu cliente decidir entre o sim ou o Não. sim. Não é assim ou sim. Vendedor não trabalha com não. Corretor, consultor não trabalha com não. Eu tenho que ajudar o meu cliente a decidir entre o sim e o sim. Como que eu faço o meu cliente decidir entre o sim e o sim nesse momento da pergunta? É simples. Eu faço uma pergunta fechada, onde ele tem opções limitadas de resposta, só que com 2 situações. Você prefere vir na semana ou no final de semana? O que meu cliente tem de opção de resposta? Tem sim ou não aqui? Ele vai responder o quê? Sim ou sim. Semana ou final de semana? É sim ou sim. Eu estou convidando ele, estou agendando uma visita. Ele vai decidir entre o sim e o sim. Você vai perguntar, você vai vir? Não.
Agora, você prefere vir na semana ou no final de semana? Às vezes tem cliente que vai começar, não, porque meus dias estão corridos, isso e aquilo, mas ele já começa a se esquivar um pouco, mas já direcionado entre o sim e o sim. Depois que ele me responde, eu faço outra pergunta entre o sim e o sim. Você prefere vir Parte da manhã. de manhã ou tarde? Tem cliente que é mais espontâneo, dá para ir à noite, mas ele respondeu entre o sim e o sim. Você prefere vir às 2 ou às 16? Tem cliente que às vezes ele vai falar para você, não dá para ser às 15? Aí você fala 15 não dá porque eu vou estar atendendo o cliente das 2. Pode ser 15h30? Então nem sempre a gente vai dar para o cliente de cara a opção que ele pediu, porque senão começa a parecer que o tempo dele é valioso. Realmente, o tempo dele é valioso, só que o seu também é valioso. O tempo dele é corrido porque ele está trabalhando, só que o seu tempo, você está trabalhando no momento que ele está de folga, justamente para atender ele. Então o seu tempo também é valioso. Então o cliente tem que entender que você está definindo um dia e horário para você dar atenção para ele e não ficar ocupado com outras pessoas. Não que você está à toa, ele vem quando ele quiser. Se ele fala semana, você prefere na segunda ou na terça? Não é? Que dia da semana você vem então? Que dia da semana você vem? Você não tem nada para fazer. Agora se você pergunta para ele, segunda ou terça? Não, eu só folgo de quarta. Ah, você folga de quarta? Então legal, quarta-feira ele está disponível. Será que eu estou disponível? Aí aonde eu não preciso fazer a pergunta fechada. Ele já definiu, quarta-feira. Quarta-feira eu só vou conseguir na parte da tarde. Às vezes eu tenho um compromisso quarta-feira de manhã. Então eu vou agendar com ele quarta-feira à tarde. Eu só posso quarta-feira à tarde. O proprietário do imóvel só vai estar em casa na quarta-feira na parte da tarde. Então a gente mostra que as outras pessoas também são importantes, que o tempo deles é importante. Aí que vem o que a gente conversou outra vez, a autovalorização. Eu estou valorizando a minha pessoa, estou valorizando o meu tempo e o meu cliente está vendo isso, também vai me valorizar. Se eu não fizer isso, eu não me dei valor, o cliente também não vai dar valor para você. Só que a pergunta fechada, que vai ajudar no fechamento, ela vai ser a pergunta que vai fazer você direcionar. E decidir entre o sim e o sim é o que vai dar a importância. Todo mundo conseguiu entender? Dúvidas? Não? Outra questão muito importante, nessa questão do cliente decidir entre o sim e o sim. Foi feita uma pesquisa e descobriu que 25% das pessoas compram após dizer não 4 vezes. Então, 25% das pessoas compram após dizer não 4 vezes. Então, descobriu o quê? Que a cada 4 pessoas, uma compra dizendo não 4 vezes. Não que as outras 3 não compraram. Tem gente que compra sem falar não. Tem gente que fala não uma vez. Tem gente que fala não 2 vezes. Tem gente que fala não 3 vezes. Tem gente que fala não 4 vezes. E desses que costumam falar não 4 vezes, 25% compram. E tem gente que fala não 4 vezes e não compra. Então, dos que falaram não 4 vezes, 1 comprou, 3 não comprou. Mas a gente está em busca de quem? Daquele 1 que comprou. Então, o que acontece? A gente tem que entender esse não desse cliente. Porque nós temos o não, que significa sim, e o não, que significa não. Mas como assim o não que significa não e o não que significa sim? Por uma questão muito simples. Às vezes, não sendo feito um bom trabalho com perguntas, eu não entendo a personalidade e o desejo da pessoa.
Então, às vezes, eu não sei se o não é não ou se o não é sim. Como que eu vou entender se o não é não ou se o não é o sim? Conversando e perguntando. Às vezes, você pode até perguntar o que você não gostou, o que pode ser melhorado, o que faltou para você. Estou fazendo novamente perguntas abertas porque o fechamento não deu certo, voltei a entender o cliente. Então não é porque o cliente falou não que eu vou abandonar ele. Se ele se dispôs a sair da casa dele, mandar documentos, fazer simulação, é que ele tem interesse em comprar. Às vezes algo ele não gostou. Então volto para perguntas abertas para entender o que não gostou. Aí, o não que significa não é simplesmente o não quero. Então, às vezes, você está conversando com o cliente, está lá no início. Você está fazendo a chamativa para o cliente vir para a entrevista, para conhecer o imóvel, para você entender ele. A entrevista, às vezes, sim, a gente entrevista o cliente, senão você não conhece ele. Você está conversando. Às vezes, o cliente fala, não quero. Eu estava só observando por curiosidade, mas eu não estou a fim de comprar, não quero comprar, eu não posso comprar. Então, esse eu não quero comprar do cliente é o não que significa não. Aí, às vezes, o cliente vai falar que não, porque ele não pode comprar. Então, o não posso comprar é um não que significa sim. Não é que eu não quero, eu não posso comprar. E uma coisa bem interessante, eu vendi para um monte de cliente que era o não que significava sim. Algumas histórias que marcaram minha vida e vou levar para o resto da vida a história deles. Por quê? Eram clientes que tinham interesse em comprar, achavam que não podiam comprar e falavam não porque achavam que não podia. Ou tinha um problema que tinha que ser resolvido e achava que não podia comprar porque não dava para resolver o problema. Uma das histórias que mais me marcou, eu prestava consultoria em associação no terceiro setor, que eram associações de habitação que montavam um grupo de pessoas, faziam uma reunião para comprar um terreno e construir com recursos do governo. Eu ajudei algumas associações a entrar no Ministério da Cidade, fazer o cadastro, receber vagas, formar grupo, estavam lá fazendo trabalho. E algumas reuniões eu fazia. Primeira reunião, o que eu fazia? Explicava totalmente em reunião o programa de habitação, que era o Minha Casa Minha Vida fase 1 anterior, e quem tinha direito. Aí eu vi que tinha um casal que o rapaz quase na mulher. Deu umas cotoveladas nela. E aí deu tanta cotovelada na mulher que não tinha como reparar. Aí eu vi que alguma coisa estava incomodando ele. Cheguei nele, conversei, batemos um papo. Ele viu que eles estavam no lugar errado. Aí fomos conversar, fui entender o caso deles, falei, não, para vocês é mais rápido. Direcionei para o lugar certo. No que eu direcionei para o lugar certo, começou a aparecer os não. Você diz, olha, eu quero muito comprar um imóvel, mas eu preciso de uma vaga para o meu carro. Tudo bem, a gente vê um imóvel com vaga. Só que eu trabalho com um motorista de ônibus, eu tenho que levar o ônibus para casa. Ele precisava de uma vaga para o carro dele e uma vaga para o ônibus. Eu falei, mas tem que ser dentro do prédio a vaga do ônibus? Não, preciso de algum lugar próximo do prédio, um calçadão, algum espaço que eu possa estacionar sem nenhum problema e deixar o ônibus lá. Eu falei, então você precisa de um lugar que tenha um bolsão, alguma coisa que tenha um espaço. É isso que eu preciso. Vai lá eu ver o imóvel, achei o imóvel. Gostou do imóvel, gostou da vaga e tinha um espaço para o caminhão. O ônibus. Fomos fazer a venda dele. Aí que nós fomos ver com ele, porque ele não tinha informado, que ele era casado na Bahia, veio embora, não tinha saído do divórcio, nem ele sabia em que pé estava o divórcio dele. Ou seja, se eu, na época eu estava começando, tivesse feito as perguntas certas, eu não ia me preocupar com a vaga para o ônibus, eu ia me preocupar com o casamento dele primeiro. Só que a questão é, eu já atendi clientes com o nome sujo, que limparam o nome e me procuraram porque foram bem atendidos. Porque quando a pessoa pegava o CPF e via que estava o nome sujo, ignorava aquela pessoa. Fiz a simulação, fiz todo o atendimento como se fosse comprar. Muitos compraram após resolver isso.
Peguei clientes que tinha restrição interna na caixa. É aquele cliente que tem uma dívida na caixa, paga a dívida com desconto, fica com uma marca de restrição interna, tem que resolver aquela restrição interna para voltar a ter crédito. Um dos nossos clientes foi aprovado esses dias, estava com uma restrição interna. Estamos em maio, estou desde dezembro brigando pela essa aprovação dele com a restrição interna, 5 meses brigando, foi aprovado. Esses clientes fidelizam com você, porque vê que você não abandona eles pelo problema. Porque às vezes ele falou para você que não pode comprar, porque ele sabe que é casado, mas não é casado. Ele sabe que o nome dele está limpo, mas não está limpo na caixa. Teve uma cliente que ela foi reprovada em 4 bancos. Foi reprovada na Caixa, foi reprovada no Itaú, foi reprovada no Bradesco, aprovou no Santander. Ela falou assim: agora eu estou quase desistindo. Eu falei: por quê? Todos os bancos me reprovou. Eu falei: mas você precisa de um banco só para financiar. E você foi aprovado nesse um. Brigamos, conseguimos conseguir o imóvel dela. Então muitas vezes o não do cliente é o não posso porque ele tem um problema. Voltando nesse caso aí do ônibus. Um dia bem tranquilo, recebo uma ligação: ô Senhor agora, tudo bem? Tudo feliz. Lembra de mim? Eu sou fulano de tal do ônibus. E aí, como é que você está? Tudo bem? Estou bem. Saiu meu divórcio. 1 ano depois consegui divorciar daquela mulher. Vamos ver o imóvel? Falei: vamos. Você ainda precisa do lugar para pôr o ônibus? Preciso. Falei: tá bom, vou arrumar para você. Consegui o imóvel para ele, com uma vaga do jeito que ele queria e um bom espaço na rua Cecília Porto que ele pôde colocar o ônibus. Comprou? Comprou. Então, o eu não posso resolve o meu problema que eu compro. Então, vamos resolver o problema. Muitos clientes dá para resolver o problema. Então, o não, às vezes a pessoa ouviu um não, já desiste. Mas por que é esse não? Tenta entender. Então, se o cliente já começou, não posso, ou eu não vou comprar porque, às vezes o cliente fica até meio interessado, por quê? O que aconteceu? Você vai entendendo. Então, não pode significar sim, como não pode significar não. Às vezes o não que significa sim, que representa 25% das pessoas que dizem não 4 vezes compram, é aquele que vai dando várias objeções. Me deu a objeção do caminho do ônibus, me deu a objeção da esposa. Não teve mais objeção. Ele ainda tinha mais 2 chances para poder falar não para mim, para entrar na estatística. Ele está na estatística dos que falam não 2 vezes. Então tem muito cliente que vai pegar. Isso acontece muito pelo eu não posso. Então às vezes é interessante. Vamos pegar um exemplo aqui. A gente tem o Sandro, que é o rapaz jovem solteiro. Às vezes ele chega na menina e fala assim: me passa seu telefone. Ela fala: não posso, eu tenho namorado. Não é que ela não quer passar o telefone para ele, é que ela fala: tem um problema, é um namorado, resolve o problema com ele que eu te passo. Então, há uma diferença de eu não quero por eu não posso. Às vezes ela pode falar: não quero, não tenho ninguém, também não vai ser você. Aí esse aí, desiste, que não quer. Então, é a mesma coisa que acontece com o nosso cliente no geral. Então, fazer perguntas, nós vamos conhecer o cliente. Fazer perguntas, vamos direcionar para um fechamento. Direcionou para um fechamento, ouviu não, volte a fazer perguntas para entender se ele não quer ou se ele não pode. Se ele não quer, por que ele não quer? Ele não quer este produto, ou ele não quer ser atendido por você, ou ele não quer nada que você tenha a oferecer. Porque às vezes o não quer é específico para esse. Você pode mudar de imóvel. Eu já tive clientes que começou a ver imóvel num bairro e comprou de outro. Eu tive uma cliente que saiu de Itaquera, começou a ver imóvel em Guarulhos, e por fim das contas, depois de quase 1 mês atendendo ela, comprou na rua do lado onde ela morava, comigo. A gente só fez um passeio. Rodamos Guarulhos, vimos lá. Não, porque Guarulhos é muito bom, é perto do trabalho, é isso, é aquilo, e Guarulhos é isso. Tá bom, vamos ver Guarulhos. Pensando bem, eu quero comprar perto de onde eu moro. Ela comprou um imóvel nem 300 metros de onde ela mora. Mas comprou. Aquele não, esse imóvel não, esse não, até achar o que serviria para ela.
Então acontece muito isso. Então o corretor ele tem que fazer perguntas. O cliente tem que entender as perguntas é para ajudar, não é interrogatório. Você tem que ter a postura de perguntar e deixar a pessoa à vontade, não deixar a pessoa inibida ou com vergonha. Então as perguntas para os nossos clientes vão ser importantes para conhecer eles.